Oi, professora. Olá, gente! Gabriel. Oi, professora! Oi, Luiz! Oi, oi. Oi, Como oi. vocês estão? Então, é, Bem preso. sim, Você me escuta bem, Gabriel? Sim, estou ouvindo bem, Dora. Então, beleza. Estou ouvindo Combinado. você, o Luiz. que bom. Uhum. Então, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vocês aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Vou esperar as pessoas darem uma respondidinha aqui no chat. Vou fazer alguns repasses antes da gente começar, e aí a gente já pode iniciar, tudo bem? Então tá. Gente, antes de mais nada, eu queria dar alguns avisos aqui. Primeiramente, o formulário de presença, a gente envia um link que ele vai com uma palavra-chave, tá? Essa palavra-chave é essencial que vocês coloquem ela no campo certinho dela, tá? Ali do formulário, e que seja a mesma palavra-chave que a gente vai botar aqui no chat do YouTube, tá? Se vocês preencherem errados ou não colocarem a palavra-chave, ou colocar a palavra-chave errado, não vai ser considerada a presença desse dia, tudo bem? O formulário de presença ele vai ser enviado próximo ao fim da palestra, tá? E no final hoje, às 7h30, mais ou menos, vai ter um sorteio dos moldes didáticos da palestra que ocorreu ontem, né? Vai ser lá no Instagram da Laba, então quem ainda não segue a gente pode seguir a gente lá. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, se quiserem, sigam a nossa página, mas o sorteio vai ser pelo Instagram. Bom, eu vou me apresentar aqui, eu sou o Gabriel, faço parte da diretoria da Liga Acadêmica, eu sou o diretor de pesquisas e trabalhos científicos, e aqui com vocês temos o Luiz, que também faz parte da Liga Acadêmica, também faz parte da diretoria, e essa professora maravilhosa, que é a Maria Auxiliadora, professora Obrigada, ali Gabriel. da UEM, da área de botânica, responsável pelo herbário e por fazer absolutamente tudo acontecer naquela UEM. Não é isso, não. Não exagera, Quase Gabriel. tudo. Quase tudo. Por favor. Te agradeço. Tá? Obrigada, Gabriel, por essa linda apresentação, mas já está exagerado. Gente, pode começar, Gabriel? Pode, fiquem à vontade. Eu vou desligar a minha câmera e o meu áudio, tá? E vocês podem ficar à vontade. Qualquer coisa eu tô ali no chat ou podem me chamar por aqui. Tá ótimo. Obrigada, Tá bom, Gabriel. então. Aí, vocês estão vendo? Não estou ouvindo mais também. Eu não sei se eles Pessoal, estão tá vendo. conseguindo ver? Tá dando para ver, Gabriel? Tá, agora tá. Tem um delayzinho, né, do YouTube para passar daqui para lá, mas já tá aparecendo aqui já. Ah, então tá bom. Você tá vendo também, professora? Sim, tá tudo certinho aqui comigo. Ah, então Podemos tá bom. começar, então? Tá? Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu e o Luiz Gustavo Perugini, né? Vamos falar um pouco para vocês, então, sobre diversidade e ecologia de abelhas sem ferrão, tá? Que são os últimos trabalhos que a gente tem realizado aqui no herbário e aqui no campus da UEM e aqui nos remanescentes de floresta aqui da região, né? Então, vocês até podem perguntar assim, mas antes de qualquer coisa, preciso de agradecer, agradeço a todos, né, por convidarem a gente para essa palestra, né, e vocês estarem escutando. Então, gente, vocês podem me perguntar assim, professora, você que é da botânica, o que você está fazendo falando de abelhas? É que nesse projeto que nós estamos fazendo no MUD sobre abelhas sem ferrão, tem, a minha parte seria grãos de pó, mas falo a verdade para vocês, eu me apaixonei pelas abelhas e espero que vocês também se apaixonem por elas. São maravilhosas.
Então, nesses slides que nós vamos apresentar para vocês, nós contamos com nossos consultores técnicos, né? Porque sem eles a gente não conseguiria dar seguimento neste projeto, que é a professora Favise, a doutora Favise de Freitas Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, o Alexandre Santos Souza, que é um apicultor e meliponicultor, né, aqui da região, e o sítio dele é ali em Cambé, está sempre com a gente, é uma pessoa que nos ajudou já muito aqui com este projeto, com os eventos de extensão especialmente, e o José Elton de Melo Nascimento, que é pós-graduando, ele agora já é doutor, né, e ele trabalha com apicultura e sempre nos ajudou com tudo o que a gente precisa, de grão de pólen, abelha e tudo mais. Tá? Então, essas são as pessoas que a gente não pode deixar de falar, mas é claro que a gente conta com a ajuda de muita gente. Ninguém trabalha sozinho, né? Pode passar, Luiz. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala abelha, o que vocês pensam? O que nós estamos pensando quando você ouve a palavra abelha? O que vocês pensam? Que tal, Luiz? Apresenta para nós. Pode passar? Pode passar. Né? Assim, vocês veem abelhas como também, eu estou vendo aqui essas ilustrações de abelhas, assim, todo mundo consegue ver as abelhas. Qualquer lugar que você jogar a palavra abelha, vão aparecer imagens parecidas com essas, né? Uns bichinhos sempre bonitinhos, engraçadinhos, né? Mas, por exemplo, nessa primeira representação, só tem um par de asas. Está correto, pessoal da biologia? Nem? Não, né? Está faltando outro par de asas. Tá? Mas, por exemplo, aqui está representado sempre, não tem tórax nem abdômen nessa representação, mas sempre colorido em preto e amarelo, as figuras são todas em amarelo, tá? Sempre lembrando mel, potes de mel, né? Mas elas têm duas anteninhas, combinado um par de antenas. Pode ser que nessa representação não tenha patinhas. Bom, vocês estão vendo que todos têm um ferrãozinho? Tem uma projeçãozinha aí no final do abdômen? Né? Então, gente, passa lá, Luiz. Essas imagens, então, são referentes à Apis mellifera. Tá? É a abelha mais conhecida mundialmente. Tá? Tem muitas espécies, mas dentre as apis, a Apis mellifera é uma das mais conhecidas. Né? Pode passar, Luiz. Então, veja só, a resposta de vocês talvez seja essa. A única abelha que você conhece é essa daí, tá vendo? Como ela tem realmente o abdômen amarelo e preto, né? E parece até que tem só um par de asas mesmo nessa imagem que está aí, né? Mas tem dois parezinhos de asas. Essa é a abelha africanizada, tá? Então, é um polihíbrido e é proveniente de cruzamento entre raças europeias que foram trazidas pelos jesuítas lá nos séculos lá atrás, século XIX, e que os jesuítas queriam, então, cera para fazer velas, né? Para as igrejas. Então, eles trouxeram, então, da Europa algumas espécies de apis. E aí, o que aconteceu? Em 1956, foi trazida também para o Brasil a Apis mellifera scutellata, tá? Que é de origem africana. E aqui aconteceu uma hibridização entre as espécies que já estavam aqui há um século, aqui no país, com essa tal Apis mellifera scutellata que veio da África. Então, originou um polihíbrido. Passa para nós, Luiz. Então, este polihíbrido, né, o predomínio dele é da abelha africanizada, então, da Apis mellifera scutellata, tá bem? E ela se tornou, assim, extremamente produtiva, a gente vê toda a produção apícola, a gente fala de apicultura no Brasil, refere-se, então, a esta abelha que vocês estão vendo aí dentro dessa flor, tá? É uma florzinha de turnera, e ela está pegando o que aqui dentro, né? Essa abelha está visitando a flor, ela está por aí. Então, os genes que predominam nessa Apis mellifera atual nossa aqui, são genes da abelha que veio da África. Bem? Mas ela é muito produtiva, resistente a doenças, mas tem um probleminha grave. Ela é extremamente defensiva. Chegou perto, quem já tomou uma picada de abelha, todo mundo já levou uma picada de abelha, né? Sabe que o problema é sério. Muitas picadas, não, ela tem ferrão, ela inocula peçonha nos animais, pode ser na gente também, e ocorre realmente muitos acidentes com apis. Quem não sabe manejar a Apis mellifera, por favor, não chegue perto, combinado? Passa para nós, Luiz.
Então, aí vocês estão vendo o que a gente normalmente fala de ninho de abelha, de colmeia, né? Uma quantidade enorme desses ovéolos, e esses ovéolos cheios de mel, porque o mel que essas abelhas vão produzir, elas vão, então daqui a pouco a gente vai falar do néctar, né? Elas vão na flor pegar néctar e pólen e vão fazer isso aí, transformar isso aí na comida delas, bem? Vão levar e vão preencher esses favos de mel, onde também vão ser depositados os ovos, e depois nós vamos ter as larvas, e aí a colônia vai crescendo. São colônias realmente muito numerosas, da Apis mellifera, né? Então, gente, quando vê um favo assim, a gente sempre lembra mel, abelha, né? Sempre a gente tem isso. Então, essas colônias extremamente numerosas estão estabelecidas nas mais diferentes regiões do nosso país, além das colônias também que os apicultores mantêm, né? Então, há um grande número de apicultores e o comércio de mel é enorme no nosso país. Tá? E, ao mesmo tempo, essas plantas também são agora, né, polinizadoras das plantas, tanto nativas quanto plantas cultivadas, plantas de interesse agronômico. Tá? Aonde tem néctar e pólen, que nós vamos ver que são os recursos florais, elas estarão. E elas vão lá e vão pegar mesmo em quantidade para fazer essas grandes colônias que são típicas delas, né? Pode passar, Luiz. Então, pessoal, o que eu pergunto a vocês? Todo mundo já viu abelha? Todo mundo está satisfeito em ver abelhas? A abelha Apis mellifera scutellata, mas já viram também essa interação que nós estamos mostrando aqui nessas imagens? Tá? Essas imagens aqui, ó, são do Paulo e do Elton, tá? Eles realmente têm um banco de imagens ótimas. Mas vocês estão vendo que nem todas, nenhuma, na verdade, aqui nenhuma é a Apis mellifera, são outras abelhas. Quando nós começamos esse projeto Abelha Sem Ferrão, mas até agora nós só falamos de abelha sem ferrão, agora nós vamos começar sem ferrão, né? Eu imaginava, por exemplo, que nós íamos encontrar algumas abelhinhas, eu sabia que tinha algumas tantas abelhinhas, mas não sabia a grandiosidade do assunto que a gente estava se metendo, tá? Da maravilha que é. Então, gente, aqui ó, vocês já viram essas interações, né? Ó, abelha forrageando, ou seja, indo atrás de comida, nas mais diversas flores, e nas inflorescências, as teráceas, né? Aqui um conjunto de flores, tanto na letra B quanto na letra F. Então, um conjunto de flores, ou em flores soltas, sozinhas, né? Então, vocês veem que as abelhas fazem realmente essa interação com as plantas, com as mais variadas espécies vegetais. Pode passar, Luiz. Então, aí, vocês estão vendo? Todo mundo conhece essa abelha? Já viram? Aqui no campus da UEM. Aluno da UEM, funcionários e professores da UEM. Quem já viu essa abelha pelo campus da UEM? Vocês já prestaram atenção? Ou vocês acharam que isso era um mosquito? Muita gente fala que essa abelhinha magrela aqui, ó, é um mosquito. Vocês pensam isso também? Então, vamos lá. Vamos responder essa pergunta. O que é essa abelha? Clica para nós, Luiz. Onde eu tirei essas fotos e quem é essa abelha? Pode ir clicando, Luiz, para nós. Tá? Então, a primeira resposta, essa nós chamamos popularmente de jataí, mas como ela é mais clara que as demais, a gente chama ela de jataí amarela, tá? Que é a tetragonisca Friberge. E agora tem que responder a segunda pergunta. Onde está essa colônia onde eu fotografei? Todo mundo passou pelo G80 nos últimos meses, né? Mas todo mundo já passou pelo G80, o bloco G80 da UEM. Essa colônia, gente, está há mais de... Eu estou na UEM há 22 anos. Não é de hoje, não. Mais velha que vocês. Tá? E essa colônia está no mesmo local, na parede do G80. Tá bem ali no começo do prédio. As pessoas passam lá, arrancam esse cerume que forma essa entrada do ninho, elas vão lá, refazem outra vez. E elas estão lá, valentes. Então, o que eu quero falar para vocês é que realmente elas são abelhas que nidificam um determinado local e permanecem ali. Pelo menos essa jataí fica ali. Então, eu posso dizer a vocês que mais de 22 anos elas estão no mesmo local, tá? Com o ninho no mesmo local. Pode passar, Luiz. E agora? Todos conhecem? Vamos ver quem que vai aparecer? Aí, olha. Trigona spinaps.
essa tal da abelha arapuá ou abelha cachorro. Quem já passou perto, ela faz ninhos externos, assim, parecem uns cupinzeiros estranhos, grandões, não tem nada a ver com cupim, tá? Só o ninho dela que parece mesmo um cupinzeiro grande. Essa abelha, gente, é aquela que enrola no cabelo, que vem aqui e te mordisca a pele, assim, tá? Então, é uma abelha defensiva e é a Trigona spinifex, tá? Bem comum aqui na nossa região. As pessoas não gostam dela, né? Depois o Luiz talvez até conte para nós, né, Luiz, o que aconteceu com uma das casas, um dos ninhos de Trigona spinifex. As pessoas realmente não gostam dessa abelha, tá? Porque incomoda. Pode uma coisa dessa, gente? As pessoas não sabem o serviço que elas vão prestar para a gente. Mas aí, olhando de perto aqui, você vê que ela está visitando, a gente fala forrageando, numa flor de alfavaca, ali do MUD, onde a gente fez uns canteiros bem bonitos de alfavaca, e elas vão agrupando os grãos de pólen aqui numa parte dilatada da perna traseira, que é chamada de curbícula. Então, muitas abelhas têm curbículas, onde elas vão, inclusive a Apis mellifera, né, que tinha ferrão, elas vão juntando o grão de pólen nessas pernas traseiras. Né? Outras abelhas têm escopas, que são aglomerados de pelos, onde elas vão juntando o grão de pólen como se fosse uma bolsinha, até levar esse grão de pólen para o ninho. Tá? Ao mesmo tempo, aqui, essa flor, ela produz muito néctar também. Então, ela vai mais aqui para baixo e vai depois sugar o néctar dessa flor. Tá? Então, só para a gente lembrar que a Trigona spinifex, ela é bem escurinha, ela não ferrou a gente. Então, nós estamos no grupo das abelhas sem ferrão. Tá? Mas ela mordisca a gente. Tá? Ela tem essa capacidade de, vamos lá, incomodar nós, humanos, que nos sentimos incomodados com tanta coisa, né? Pode passar, Luiz. Ou então, assim, agora vamos, né, ver por dentro como que são os ninhos. A gente nunca vê, né? Ela só tem como eu mostrei lá da Jataí, né? Aquele funilzinho que marca a entrada da colônia, mas a gente não vê a colônia por dentro, né? Você teria que abrir toda a estrutura, que é uma maldade, e para você ver como que é o ninho ou colônia por dentro. Então, eu peguei esse daqui, ó, essa imagem do livro do Vilas Boas, tá? Um livro maravilhoso sobre meliponicultura, está disponível para todo mundo na internet. Então, aqui é a da abelha jataí, é a jataí de corpo pretinho, então, tetragonisca angústula. Tá? Por dentro, olha, a pessoa veio aqui, retirou esse cerume, que é essa cera misturada com outras coisas, para mostrar o disco de cria dela. Ué, professora, mas cadê o néctar e o pólen? Tá? Elas vão guardar em potinhos, tá bem? Então, pode mostrar, Luiz, para nós? Tá? Eu acho, Opa! eu acho que essa é a Eu acho estou que essa é errada. uma. Desculpa, gente. Eu estou no slide, eu estou seguindo no slide errado com vocês, tá? Desculpem. O primeiro slide era sobre manda-saia. Depois eu falo da jataí. Na manda-saia, né, vocês estão vendo aí que é uma abelha que produz, então, esses potes que eu estou falando para vocês. Potes de pólen. Então, elas vão guardar néctar já transformado em mel, e o pólen que elas pegarem, elas vão guardar nesse pote. Os potes que vocês estão vendo aí são os potes abertos. Tá? Mas vamos ver quem é essa melípona quadrifaciata, que é chamada de manda-saia. Então, vocês estão vendo? É uma abelhinha sem ferrão também, preta, bem peluda, e aí, no abdômen dela, ela tem essas manchas amarelas e pretas, né? Então, bem característico da manda-saia. É uma planta muito produtiva, ela produz grande quantidade de mel e pólen também, tá? Embora o pólen normalmente não é explorado pelos meliponicultores, tá? Mas sim o mel delas. Agora sim, vamos falar então da abelha jataí, que eu estava comentando com vocês, né? Podemos passar. Então, agora sim, vamos falar aqui da jataí, que até eu troquei os slides, desculpa. A tetragonisca angústula, ela faz, então, esse ninho, né? Você abrindo, tirando o cerume que está ao redor, você consegue ver esses favos aqui, são chamados discos de cria, onde tem alimento e as larvinhas dela, né? Onde os novos indivíduos da colônia vão ser criados. E do lado, mais nas laterais, é que ficam esses tais potinhos, que são os potes de mel e também de própolis, tá? Que vai servir, os dois vão servir de alimento para elas,
tá? Então, aqui que eu disse para vocês, visitem, peguem um livro do Vilas Boas, que vocês vão se deliciar com esse livro, coisa maravilhosa. Tem muita coisa mesmo, um livro muito bom. Pode passar. Bem, então agora, gente, o que nós estamos falando toda hora que a abelha visita a flor, o que elas estão querendo? O que elas estão procurando, tá? O que as abelhas procuram? Alimento, material de construção para os seus próprios ninhos e local de repouso. Tá? Então, tem 3 coisas, mas a principal que a abelha procura são alimentos, o néctar e o pólen das flores. Tá? E aí, essa construção de ninhos também está relacionada com as gomas, as resinas, substâncias que também elas vão coletar e vão levar para, junto com a cera que elas mesmas produzem, formar essa estrutura da casa delas, né? Montar o ninho delas. Gostaria também que vocês, quem gosta de biologia da polinização, da interação de plantas e abelhas e outros tantos polinizadores, busquem pelo livro, né, do André Heck, que é a Biologia da Polinização, que é um livro também disponibilizado em PDF, maravilhoso. Vocês estão vendo aqui uma das figuras deles, ó, de um dos livros. As figuras são lindas e o livro é tudo de bom, né? Visitem ele. Pode passar, Luiz. Então, gente, agora, queria falar para vocês aí dessa interação. Essa interação não aconteceu de um dia para o outro. Como que uma abelha começou a visitar uma angiosperma, afinal, plantas com flores, né? Isso aí aconteceu há mais de 140 milhões de anos atrás, né? Os artigos atuais dizem que essa interação aconteceu há muitos milhões de anos atrás. Então, o que as abelhas estão querendo, que eu falei aqui para vocês? Principalmente alimento. Então, a angiosperma, com as suas flores, oferecendo uma solução açucarada, por algum motivo, e oferecendo grãos de pólen, né? Então, aí houve essa interação, essa coevolução ao longo aí dos milhões de anos, digo, né? Então, vocês estão vendo aí o que elas querem? Grãos de pólen como fonte de proteína, néctar como fonte de carboidrato, para que a colônia se desenvolva. E eu estou mostrando para vocês aí, vejam só, essa aí é uma abelha muito comum aqui no nosso campus, é bem na região também, né? Que é a Nanotrigona testaceicornis, que é a abelha iraí. Ah, vocês estão vendo essa figura mais aqui da direita? Olha só ela viradinha, né? Olha as bolas de pólen que uma delas estava carregando para levar para o ninho, né? Então, são abelhas de pequeno porte, olha a escala, elas são bem pequenininhas, menos ao próximo de meio centímetro, mas é claro, a gente amplia, né, para ver todos os detalhes, elas têm muitos detalhes mesmo, tá? E aí, para a gente ver essas bolas de pólen nas perninhas dela. Pode passar, Luiz. Então, com isso, gente, vamos ver o que o pólen, né? Já que o néctar é rico em carboidratos, mas o pólen ela tem mais de 250 substâncias, e é isso que a abelha vai levar para a sua colônia. Aminoácidos, lipídios, vitaminas, macro e micro minerais, carotenoides, compostos fenólicos, flavonoides, esteróis, ácidos em geral, aqui inclusive a biotina, ácido nicotínico, que são consideradas vitaminas, né? E terpenos, e aí vocês linkam as outras 200 substâncias ainda que vão estar presente no pólen, tá? Mas só tem um pequeno detalhe, né? Mostra lá para nós, Luiz. Então, cada flor tem a sua característica, cada grupo, ou pelo menos um grupo de plantas. Então, cada vez que uma abelha visita uma planta, ela leva determinadas substâncias, né? Por quê? A composição do pólen, então, vai ser variável, dependendo da flora, da região, e também da estação do ano. Então, não tem um padrão. Olha, esse pólen, como também o mel vai ser assim, que é derivado do néctar das flores, não tem uma composição fixa. Depende das flores que foram visitadas por essas abelhas. Bem? Então, vamos adiante. Então, agora eu queria falar para vocês, já que nós estamos falando de recursos florais, né? O que as flores oferecem para os visitantes florais ou para os polinizadores, nós vamos dividir essas flores em 3 grandes grupos. Flores que são ricas em pólen.
poliníferas, aquelas que oferecem muito néctar, nectaríferas, ou aquelas que oferecem os dois tipos de recursos, né? Então, nós vamos ter as flores mistas aí, entre pólen e néctar. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, olha, pessoal, aqui está a flor de uma serjânia, a serjânia fucifólia, que é um cipó, né, uma planta trepadeira muito comum aqui nas nossas florestas, pertence à família das sapindáceas. E aí, as flores, mostrando para vocês, a maioria aqui, ou já foram, agora são frutinhos, né, ou ainda são flores femininas. As flores femininas dessa planta oferecem néctar, tá? Mas as anteras nem se abrem, ou se abrem, não tem um pólen de qualidade, então nós consideramos elas produtoras de néctar. Vamos à próxima. Na trema micrantha, que também é uma árvore de pequeno porte, aqui bem típica da nossa região, pertence à família Canabaceae, tem flores masculinas e femininas, então as flores masculinas só vão oferecer o quê? Pólen, bem? Em compensação, vamos à alfavaca agora. Tá? Então, na alfavaca, o Ocimum gratíssimo, família Lamiácea, já tinha até falado para vocês, né? É uma flor muito procurada pelas abelhas e elas oferecem tanto o néctar quanto o pólen. Tá? Uma flor muito interessante para quem gosta de abelhas, é uma planta muito interessante para ser cultivada. Tá? Pode passar, Luiz? Então, temos que responder a questão, né? Nós estamos falando de polinização, mas o que é polinização? Então, a polinização, gente, é a liberação do grão de pólen da antera, da flor. Esse grão de pólen tem que ser transferido por algum agente polinizador, seja a abelha, seja uma borboleta, seja o vento, para onde for, e ele tem que vir a ser depositado no estigma, na parte de cima da flor, da parte feminina de uma flor. Tá? Então, isso se chama polinização, é transferir o grão de pólen, seja qual for o método, da parte masculina para a parte feminina da flor. Tá? Então, vamos ver um desenho. Então, nesse esqueminha que eu peguei para vocês aí, ó, olha, vocês estão vendo a representação? Que eu peguei da internet esse desenho, só para firmar com vocês isso. Olha a abelha sempre sendo representada com aquele padrão apis mellifera, né? Raras são as imagens que as pessoas produzem e que levam a gente, fazem a gente pensar que é outro tipo de abelha, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, no momento da polinização, o inseto, o polinizador, virá pegar um recurso floral, aqui no caso o animalzinho tentando pegar o néctar na base aqui do gineceu da flor. E aí, sem querer, ele toca nas anteras e o corpinho dele fica cheio de pólen. Esse pólen é o pólen da polinização. Aquele pólen que ele vai guardar nas perninhas, ele vai levar para servir de comida, não é mesmo? Então, esse é o pólen das perninhas, não é o pólen da polinização. O pólen que nos interessa no momento da polinização é o pólen que fica geralmente aderido na cabeça, nas costas do inseto, né, do animal polinizador. Tá? Então, esse bichinho já se saciou aqui, pegou um pouco de recurso floral, no caso o néctar, ele vai voar, vai transportar, como a gente já disse, e vai achar outra flor. Se ele achar uma flor da mesma planta, especialmente se for de um outro indivíduo, da mesma espécie vegetal, ele vai encostar novamente, ó, tentando buscar o néctar, que vocês estão vendo nessa flor cor-de-rosa, tá? Ele vai tentar buscar o néctar e vai novamente encostar aqueles grãos de pólen que estão no corpinho dele, agora no estigma da flor, na parte de cima do gineceu. E aí a polinização está completa, mas se for flor da mesma espécie. Quem diz que a abelha vai visitar sempre, ela sabe direitinho, que é para sair de uma flor da espécie lá da serjânia. Ah, agora eu tenho que ir na florzinha do outro pé de serjânia. Vocês acham que isso vai dar certo? Não, é aleatório, tá bem? Então, essa abelha, ela vai aleatoriamente visitar mais diversas flores, tá? Então, com isso, ela vai fazendo essa troca de grão de pólen. Nem sempre o grão de pólen vai ficar na flor correta. Pode simplesmente ser depositado numa outra espécie. Isso vai dar certo? Não, não é assim a polinização. Então, a polinização, ela tem que pegar o grão de pólen de uma determinada planta,
de uma determinada espécie, numa flor, e passar para a flor dessa mesma espécie, mas de preferência de outro indivíduo dessa espécie, para fazer a chamada polinização cruzada. E aí nós vamos ter o que nos interessa, a troca de gametas, de cargas genéticas de um indivíduo para outro indivíduo da mesma espécie vegetal. Tá? Então, isso aí nós vamos chamar de fecundação cruzada, né? Porque houve, então, troca de cargas genéticas entre indivíduos diferentes de uma mesma espécie. Não que a autopolinização também não funcione. Funciona também, que é pegar o grão de pólen de uma flor de um determinado indivíduo e passar para o estigma de uma flor daquele mesmo indivíduo. Aí a polinização chama-se autopolinização e a fecundação, autofecundação. Também funciona em muitas plantas, bem? Então, pessoal, essa é a questão da polinização, transferir o grão de pólen de uma flor para outra. Pode passar para nós. Então, agora, vamos a alguns dados que a gente tem aqui na nossa região. Esse daqui foi, eu tenho que falar, né? Nós temos que falar dos nossos prêmios. Esse trabalho feito pela, pode rir, Luiz, pela Luana Júlia Walter, tá, Oliveira. A Luana trabalhou com a gente aqui no Herbário o ano passado e ganhou o prêmio aqui do PIBIC também, o prêmio relacionado ao Centro de Ciências Biológicas, tá? E o que a Luana fez? Com base em revisões de plantas do herbário e plantas da literatura, ela viu que na nossa região aqui de Maringá, 38,3% das espécies vegetais são preferencialmente polinizadas por abelhas. Tá? Depois vem 23,4% das plantas são polinizadas por abelhas e outros insetos. Tá? Aqui outros polinizadores, exceto abelhas, aí inclui borboletas, besouros, outras moscas, nós temos muitas moscas polinizadoras aqui na nossa região, em grande quantidade, tá? Muitas espécies de moscas, dípteros, né? Falar mosca fica estranho, vamos falar dípteros, pessoal da biologia. Então, por exemplo, 36% ficou nesses outros polinizadores, tá? Então, aí depois ela conseguiu chegar ao resultado de que 40,4% das nossas plantas aqui de Maringá oferecem exclusivamente néctar, tá? Depois, 20, alguma coisa dessas plantas oferecem pólen. E depois vem néctar e pólen, outros tipos de recursos, óleos, perfumes e os próprios tecidos florais. Vocês já repararam que algumas abelhinhas comem as folhas, as flores, né? E vão raspando. Então, as flores oferecem vários tipos de recurso floral. Muitas vezes a gente fica só preso em pólen e néctar, né? E esquece dos outros recursos florais, tá? Pode passar. Então, aqui, vamos ver, então, para que serve a bendita da polinização que nós estamos falando, né? É considerada, então, gente, um serviço ecossistêmico básico e que suporta os outros serviços ecossistêmicos disponibilizados na natureza, tá? Se eu tiver polinização, eu vou ter a formação do fruto e dentro do fruto eu vou ter as sementes, tá? Então, é imprescindível, quem é que não se alimenta de frutos? É difícil você falar de um animal que não coma fruto, que não coma sementes. Vejam toda a cadeia que existe com os animais que dependem dos frutos e das sementes. Tá? Então, vamos lá. Agora, isso na natureza. Agora, vamos falar da produção agrícola. Que fruto que você comeu hoje? Vamos lá. Que semente que você comeu hoje que não seja gramínea? Já que gramíneas não necessitam de polinizadores, né? Então, trigo, milho, arroz, não precisa de polinizador. Mas a maioria das plantas precisam de polinizadores. Por exemplo, maçã, né? Maracujá e mais outras tantas. Ou então plantas que às vezes até aceitavam a autopolinização, quando as pessoas põem colmeias de abelhas ali por perto, elas produzem muito mais frutos e de melhor qualidade. Tá? Então, a produção agrícola está realmente vinculada à presença dos polinizadores, especialmente das abelhas. Tá? E para nós, da biologia, nós queremos o quê? Variabilidade genética, é o nosso caso principal, né?
Toda vez que a gente trata de biologia, a gente trata de variabilidade genética, não é mesmo? E é isso que nós queremos, essa troca de gametas. O gameta masculino que está dentro do grão de pólen se encontrando com o gameta feminino que está lá preso dentro do óvulo, que está dentro do ovário de cada uma das flores. Né? Mas tem o seguinte, gente, se a gente não tiver a polinização, a vida, que a gente fala vida selvagem, a vida natural, nossas florestas naturais, né, não seriam como nós conhecemos, tá bem? Ou, como a gente diz, a gente pouco conhece, né? Nós estamos vendo aqui que na região norte do Paraná, a gente conhece pouca coisa das nossas florestas. Realmente, nós temos muito o que estudar ainda. Tá? Pode passar para mim, Luiz, fazendo um favor. Tá? Então, a gente continua falando que de 70, são dados da literatura, tá? 70% a 85% das espécies que usamos na agricultura depende de agente polinizador para a produção de fruto e semente. Então, não é pouca coisa. É um número muito expressivo, né? E quando se fala das angiospermas como um todo, usando todas as plantas, 90% ou mais delas depende de polinizador para a sua reprodução sexuada. Bem? E aí, como vocês viram lá nos slides da Luana Júlia, muitas dependem mesmo são das abelhas. A abelha é essencial, então, para que a polinização aconteça. Tá? Pode passar. Tá? Então, aí eu gosto muito desse slide, a gente já riu bastante desses slides, né? Só para a gente quebrar um pouco a cabeça. E se o polinizador desaparecer? Nós vamos ter gramínea? Sim, nós vamos ter muitas gramíneas, tá? Porque elas não necessitam de polinizadores, mas são raras as plantas, outras além das gramíneas, que não precisam. Nós vamos ter que contratar gente para fazer polinização artificial. Que, por exemplo, aqui ó, é uma flor de maracujá. Aqui na nossa região de Maringá, os produtores de maracujá já estão utilizando polinização manual das flores do maracujazeiro. Então, a pessoa vai com umas luvinhas pilosas, pegando de flor em flor, e trocando o pólen de planta por planta. Bem? Então, você também pode fazer isso com um pincelzinho. Tá? É um serviço de abelhinha. Vocês estão vendo aqui a roupinha do rapaz? Gostaram da roupinha dele? Tá? Também servindo de polinizador. Por isso que a gente riu bastante dessas imagens. Tá? Ou pincel ou com a própria luvinha. Lembrando que o maracujá, gente, eles são polinizadas por abelhas com ferrão, que são as mamangavas, aquelas abelhas grandes, né, pretonas, ou às vezes manchadas de amarelo e branco, tá? E essas mamangavas são os polinizadores efetivos do maracujazeiro. Elas não estando por perto, alguém vai ter que fazer o serviço, senão a gente não vai ter maracujá, tá bem? Pode passar, Luiz. Então, agora, gente, vamos falar um pouco mais, né? Nós já falamos um pouco de abelha sem ferrão, vamos continuar na diversidade, falar um pouco para vocês da diversidade de abelhas sem ferrão, tá? Então, esses insetos são menópteros, né? Conhecidos como meliponíneos, né? Daí vem a palavra meliponicultura que eu falei para vocês. O criador de abelhas sem ferrão é um meliponicultor, porque o nome que se dá a esses insetos, meliponíneos, tá? Às vezes meliponídeos, mas geralmente meliponíneos, tá bem? Elas são típicas aqui das áreas tropicais e subtropicais, tá? E já que elas não têm, ou melhor, elas têm um ferrão atrofiado, não é que não tem ferrão, mas o ferrãozinho delas não tem condição de injetar nada nos animais, tá? E aí, por isso, elas são facilmente manejadas. Normalmente, crianças podem cuidar das colmeias, tá, de abelhas sem ferrão, e não pode deixar perto de casa, não precisa usar EPIs para se proteger, tá? Acerta algumas que vêm, enrolam no cabelo, mas não é nada grave, tá bem? São bem fáceis de manejar. E o Brasil, então, possui, pessoal, 244 espécies de abelhas sem ferrão. E pensar que nesse começo desse projeto eu achei que eu fosse achar 5, né? Mas são muitas. Aqui no Paraná são 34 espécies. Esses são os dados de Pedro, tá, de 2014, né? Mas o que a gente tem visto, e nós vimos aqui dentro do campus da UEM, várias espécies, daqui a pouco eu vou mostrar também para vocês, ainda não tem uma identificação correta. A taxonomia ainda está sendo realizada para essas plantas. Tá? Então, vocês vão ver que aqui mesmo, do lado da gente, tem abelha que não tem nome, né? Então, nós não, a professora Favísia está estudando essas abelhas e daqui a um tempo ela vai dar um nome para nós. Vamos passando.
Então, nessa proposta de Pedro, né, vocês vão ver que no Brasil, então, são muitos os gêneros, e o principal é o gênero Melípona, tá? Com 40 espécies, 16%, depois vem as partamonas, com 23%, trigonas, que aqui também a gente tem algumas trigonas, plebeias, paratrigonas, e assim ele vai distribuindo esses gêneros de espécies de abelhas sem ferrão para o Brasil. Tá? É bem interessante. Então, as melíponas, porque a gente vê elas constantemente, as melíponas e trigonas são bem comuns. E aqui na região também as escaptotrigonas. São 9 espécies, aqui no campo nós temos pelo menos 2. Tá? Pode passar, Luiz. Tá? E agora, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a coleção da professora Yoko Terada, que é uma coleção histórica, ela é uma coleção entomológica, então, não é só de abelhas, mas é uma coleção entomológica que fica lá no MUD. Quem já visitou o MUD já viu que lá nós temos uma quantidade bem grande de insetos expostos, e são insetos da professora, coletados pela professora Yoko Terada e o grupo dela. A professora Yoko, ela já é falecida, ela faleceu lá pelos anos 2000 e pouco, e ela era professora aqui do DBC, tá? do Departamento de Biotecnologia, Genética e Biologia Celular, aqui nosso vizinho do H78. Tá? E ela coletou esses insetos na década de 80 até próximo do ano 2000, porque ela trabalhava com polinização. E ela conseguiu, aqui, esses números foram dados pelo pessoal da professora Favísia, eles vieram estudar a nossa coleção aqui, e a professora Favísia, então, viu que aqui na nossa coleção nós temos as 5 famílias de abelhas, tá? E com um número grande de espécies. Por exemplo, a família Apídea, onde estão as abelhas sem ferrão, tem 40 espécies. Mas olha o caso grave aqui, gente, 20 morfotipos ou morfoespécies, que a própria especialista não tem nome ainda perfeito para dar, precisam ser estudadas. Tá? Isso na família Apide, olha aqui nas Alictides, tem 31 ainda espécies para ser estudada, mas as Alictides têm ferrão, tá? Então, gente, é uma variedade enorme de insetos, está na coleção Yoko Terada. Atualmente, nós já estamos passando os 12 mil insetos nessa coleção. Tá? Então, a coleção fica resguardada no MUD. E tem também Apis mellifera também, porque a Yoko estudava a polinização feita por Apis mellifera. Pode passar, Luiz. Então, vamos ver algumas espécies aqui da nossa região. Vamos lá, Luiz vai passando, que o nosso horário já está seguindo. Bem, gente, aí eu queria que vocês conhecessem, por exemplo, a menorzinha que nós temos, tá? Com próximo de 2 milímetros. Vocês já imaginaram uma abelha? Eu sempre pensei que isso fosse um mosquitinho. Nada. É a Leurotrigona milleri, que é a chamada lambiolus. Tá? Ela nidifica na parede de uma casa aqui, perto aqui do campus, a parede da casa dá para o campus. Então, olha a entrada da casinha dela, é toda feita de cerume bem escuro, ela é uma abelhinha escura e brilhante, tá? Muito pequena. Então, é a lambiolus. Pode passar, Luiz? Em seguida, vamos dar uma olhada numa dessas espécies que eu falei para vocês, ó, que ainda está sem o nome definido. A professora Favísia deu o nome para ela de plebeia afim, é parecida com a droriana, tá? É a famosa mirim, ou mirim verdadeira. Também é uma abelhinha de menos de meio centímetro, que tem o famoso abdômen listradinho, tá? E ele é muito comum aqui no campus, depois o Luiz vai falar para a gente, tá? Bem comum no ambiente urbano, mas não produz mel em quantidade comercial, não. Bem mansinha, bem de falar, metadinha, dá dó dela, tão bobinha, né? As pessoas vão lá, quebram a casinha dela, e ela não agride, não faz nada. Típica abelhinha sem ferrão. Pode passar, Luiz. Então, agora, vamos falar um pouquinho da jataí, que nós já falamos, né, um pouco delas também. A jataí típica, Tetragonisca angustula, tem o tórax bem escuro, preto, tá? Mas o restante do corpo é amarelo. Não tem nenhuma defensividade, bem bobinha também, né? Típica dos ambientes urbanos, e as pessoas gostam de criar essa abelha, porque ela chega a produzir quase 2 quilos de mel por ano.
Ah, mas será que é muito, é pouco? Mas são colmeias pequenininhas, você pode ter muitas dessas colmeias, tá? Então, aqui na região, nós vamos ter, pode passar para nós, Luiz? 2 espécies de tetragonisca. A pretinha, como eu falei para vocês, tem o tórax bem preto, tetragonisca angústula. E a tetragonisca friberge, que tem o tórax ou ferrugíneo, ou então com as manchas amareladas, sabe assim? Ela é bem mais clara do que a tetragonisca angústula. Tá? Então, as duas ocorrem aqui juntas, próximas até uma das outras, aqui na nossa região. Tá? Pode ir passando, Luiz. Essa nós já falamos um pouco delas, né? Só para a gente frisar as características principais, é a abelha iraí, tá? A Nanotrigona testaceicornis, a abelhinha preta, e você vai distingui-la das demais, porque além dela ser próxima de meio centímetro, ela tem o tórax todo verrucosozinho, com 4 manchinhas amarelas, como vocês estão vendo aí na figura da direita, tá? Também não tem defensividade nenhuma, tá? E também não produz pólen, néctar, elas produzem pólen, sim, mas as colônias são bem pequenininhas. Essa também vai ser uma das que nós encontramos bastante aqui no campus. Tá? Pode passar, Luiz? Aí a próxima, gente, borá, né? É a famosa abelha borá, Tetragona clavíceps, né? Então, ela é bem amarelada, o rostinho dela bem amarelo, bem característico. E vocês reconhecem esse local? Né? Pessoal da UEM, por favor, quem é da UEM, já passaram ali no D34? Vocês vão encontrar 2 ninhos aqui, eu marquei com 2 setas laranja para vocês, né? De borá. São altamente defensivas, chegou perto, ela vem te mordiscar e fazer barulho na orelha, tá? Parece até um monstro. E elas atacam mesmo, mas só fica ali no cabelo, agarra um pouquinho e depois desiste de vocês, tá? E o importante dessas abelhas, elas são altamente produtivas, elas produzem de 6 a 11 quilos de mel por ano. Então, é uma abelha que as pessoas gostam muito de criar, tá? É uma abelha bem interessante. Aqui é a entrada da casa delas, né? Bem diferente do normal. Pode passar, Luiz? Vamos para a próxima, então. Agora, vamos a uma das que eu acho mais engraçadinha, pessoal, a escaura. Escaura áspera ou abelha do cupinzeiro. Vocês já viram cupinzeiros, os mais variados, né? Cupinzeiro ativo mesmo, com cupins. Aí você reparando, você vai ver pequenas entradas assim de cerume bem clarinho. Aí a entradinha dessa abelha. Ela é uma fofa, ó. Ela tem as patinhas bem largas, né? E assim, é uma abelhinha muito tímida. Você chega perto, elas vai para dentro da casinha, se escondem. Claro, ó, nós somos os bichos-papão para elas, né? Tomar cuidado. Então, os cupinzeiros ativos, elas fazem o ninho dentro do cupinzeiro, tá? Então, tem essa associação. E só para lembrar que essa espécie, escaura áspera, foi descrita o ano passado, tá? Em 2019. É uma espécie recém-descoberta. Pode passar, Luiz? Então, agora vamos dar uma olhada agora às defensivas. Agora vamos as que realmente, como a borá, também vem no cabelo da gente. Scaptotrigona depilis, que forma essa entrada do... Estão vendo aí na árvore? Né? Tem um canudo aí na árvore, é a entrada do ninho delas. É uma abelha bem escura, mas com o abdômen, como diz aqui, ó, é depilis, depilado, tá? Não tem muito pelinho, só tem pelinho na parte de baixo do abdômen, como vocês estão vendo na figura, na terceira figura aí que nós estamos mostrando. Vamos passar a próxima. A outra escaptotrigona, comum aqui na região, que é a escaptotrigona póstica. A póstica, ao contrário da primeira, ela tem o abdômen com pelinhos dourados, como vocês estão vendo na segunda imagem aí. Então, é fácil de distingui-la. Mas a entrada da casa dela, vocês estão vendo que é um canudo também, na figura aí de cima, né? Está no colo de uma árvore, na base da árvore, e ela tem, então, muitos pelinhos dourados no abdômen. Pode passar, Luiz? Agora, outra espécie ainda que está em vias de identificação é a trigona
afins, né? Fusipenes. Ela também faz esses ninhos externos enormes e olha, ela é brava. Chegou perto, ela vem no cabelo da gente e vai fazendo zune muito alto. Ela é bem escura, toda escura, inclusive a face toda escura, e ela não tem muitos pelos no corpo, então ela brilha, bem brilhante. Pode passar mais uma, Luiz, para a gente terminando aqui? Tá? Então, aí, vocês agora estão vendo a trigona, vocês estão vendo que esses gêneros são aqueles que nós falamos lá, bem comuns, né? Trigona e alinata, ela tem as asas bem clarinhas e o resto do corpo bem escuro e bem piloso. E formam uns ninhos enormes, externos, parecem uns monstros. Olha, agarrado num prédio aqui do campus. Né? Tem vários aqui, acho que 3, né, Luiz, aqui no campus. E eles formam essas colônias enormes com muitos indivíduos, colônia muito numerosa. E elas vão longe forragear, pegar os mais variados recursos nas plantas. Próximo. Então, gente, queria falar para vocês agora da abelha-limão. Lestremelita, né, não sabemos da espécie, a professora Favise está identificando ainda essa abelhinha para nós, e vocês estão vendo, ela é bem brilhosa, pretinha e brilhosa, pequena, e ela é cleptoparasita. O que será isso? Então, ela não vai nas flores. Ela não tem interação com as flores. Ela vai direto no ninho das outras abelhas, vai lá nos potinhos de néctar, de pólen e de mel, e leva para casa dela. Tá? Gostaram da cleptoparasita? Vocês sabiam que a abelha fazia isso? Tá? Mas aqui no campus nós vamos encontrá-las também. Tá? Aqui na região a gente encontra as cleptoparasitas. Bem brilhosas, elas reluzem, sabe? Bem interessante o corpinho delas. Tá? Então, agora, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, eu não, agora o Luiz vai falar para vocês. Né? O Luiz vai explicar. Esse foi o PIBIC dele do ano passado, é o PIBIC que ganhou em segundo lugar, o prêmio de segundo lugar este ano, aqui pelo Centro de Ciências Biológicas. Então, mais uma vez, parabéns, Luiz, por seu trabalho realizado, né? E o Luiz fez um trabalho assim, de peso, que nós conseguimos entender as abelhas aqui no campus, tá? Então, pessoal, eu fico por aqui com a minha fala e gostaria, então, que vocês agora ouvissem as novidades do Luiz. Obrigada. Bom, então, como a professora falou, né, esse foi o meu PIBIC do ano passado, e a gente foi estudado, então, as inter-relações entre as abelhas sem ferrão, né, árvores e edificações no campus sede da Universidade Estadual de Maringá, né, e esse trabalho ele foi feito com o objetivo de nós enriquecermos ainda mais o conhecimento a respeito da biologia das abelhas sem ferrão na região de Maringá, né, visto que tem trabalhos a respeito, né, só que não são tão comuns, não são tão atuais, né, e faltam algumas informações também, né, e como foi falado pela professora, as ações antrópicas também estão interferindo nos hábitos, né, de nidificação dessas abelhas, né, desses insetos, visto que muitas vezes por desmatamento, tanto dos recursos florais, né, que foram falados pela professora, quanto os locais de nidificação desses insetos, que muitas vezes são as árvores, né, na natureza, principalmente em árvores, né, são prejudicados, então, com o desmatamento, né. Aqui, então, para ilustrar, eu trouxe uma abelha, a Scaptotrigona póstica, né, nidificando aí, então, no tronco de Sibipiruna, e uma outra abelha, né, nidificando já em construções, né, a Tetragonisca fibris, num conduíte de eletricidade. Como, então, eu falei, o trabalho ele foi realizado no campus sede da UEM, que é um ambiente tanto com planejamento de arborização, né, quanto também com construções. Então, a gente podia fazer essa análise entre os dois tipos de substratos, né? O que aconteceu, então, a gente, no mapa da UEM, foi dividido em setores, né, em quadrantes, e foi feita, então, uma vistoria ativa desses ninhos, né? Então, eu saía andando pela universidade, atrás desses ninhos, e no começo foi muito difícil, eu não tinha uma visão muito técnica para isso, ou não conseguia encontrar os ninhos. Só que conforme eu fui revendo e voltando para os quadrantes mais de uma vez,
toda vez que eu voltava, eu encontrava um ninho novo ou vários ninhos novos, e aí fui fazendo achando essas colônias, né? E quando eu encontrava uma colônia, alguns dados eram coletados, né? Como, por exemplo, o posicionamento geográfico, né? Por meio do GPS, né? E esses posicionamentos geográficos, a partir deles foram elaborados alguns mapas, né? Mapas, então, aí da localização dessas abelhas, da distância de voo delas também. Também eu coletava o tipo de substrato que era utilizado, né, se era antrópico ou natural, e qual, dentro dessas classificações, qual era, né, se era um muro, se era que tipo de árvore. Também eram coletados a altura do ninho, né, em relação ao solo, e também algumas amostras dos indivíduos para ser feita, então, a identificação taxonômica, né, que foi feita pela professora Favísia, do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos da Universidade Federal da Bahia, né. Essas amostras, elas estão observadas na coleção na coleção entomológica da professora Eucterada, né, que se encontra, então, no MUD, né, no Museu da UEM. Então, os resultados, né, do trabalho foram em relação às espécies. 181 indivíduos, né, colônias, foram encontradas na UEM, pertencentes, então, aí, a 12 espécies diferentes, perfazendo, então, um total de 34,28% das espécies de abelha sem ferrão do Paraná, né? Então, aqui a gente tem essa tabela mostrando várias delas, né? Sendo que as que mais tiveram indivíduos, né, as mais predominantes na universidade foram, então, a Nanotrigona testa seicornis, né, a abelha iraí, que a professora mostrou também para gente, mas eu vou falar mais um pouco dela, a Plebeia droriana e também a Tetragonisca fibris, né. Além dessas espécies aqui que foram identificadas, houveram 3 espécies que a identificação taxonômica ainda está sendo feita, né, e podem ser possíveis espécies novas, que aí no caso, a Plebeia droriana, a Trigona fucipenis e a Lestrimelita, que a gente não sabe a espécie ainda. Então, aqui eu trouxe algumas imagens dessas abelhas que eu encontrei, né? A primeira é a Scaptotrigona deplis, que é aquela abelha que a professora falou que ela não apresenta pelinhos no abdômen, muitos pelos, né, no abdômen. Então, a gente consegue ver claramente que é um abdômen depilado, né? Ela forma esse canudo, né? Uma abelha bem defensiva e que é encontrada na UEM. A outra espécie ali ilustrada em C, nas figuras C e D, é a escaura, né, que é a abelha de cupinzeiro. Foi uma abelha que foi encontrada na UEM, né, e é sempre importante enfatizar essa abelha, visto que muitas vezes os cupinzeiros ativos, né, são removidos de árvores por finalidades paisagísticas e ornamentais, né, e isso acaba, então, prejudicando junto essa abelha, né. Então, é sempre importante a gente ter consciência disso, né, antes de remover as coisas, sempre analisar, é muito importante, porque pode prejudicar não só um organismo, né. Tem ainda também a outra, a Tetragona clavips, né, a E e F ali, nas imagens E e F, que são abelhas extremamente produtivas, né, e que na universidade foi encontrado um fato que discorre um pouco, que vai contra a literatura, que muitos artigos dizem que essa abelha, ela geralmente nidifica em árvores, né, sendo que na universidade, então, ela foi encontrada nidificando em substratos antrópicos, e também agora, recentemente, nós vimos rodeando ali uma árvore, né? Mas em relação à Nanotrigona testa seicornis, que foi a abelha mais encontrada na universidade, né? Nós, então, tivemos uma diversidade muito grande de substratos utilizados por essa abelha, substratos antrópicos, né? Utilizados por essa abelha, né? Então, como a gente pôde observar ali, entre uma fenda muito né, próxima de parede ali, provavelmente atrás dessa fenda havia uma cavidade que ela conseguiu, então, fazer o ninho dela ali, né? Na figura C ali, a gente tem também uma que nidificou na base de parede de construção de alvenaria, então, é uma diversidade de lugares muito grande, né? A professora comentou também uma característica dessa abelha muito interessante, que é a questão dela não produzir pólen
não produzir mel, mas ela tem grandes estoques de pólen dentro de suas colônias, né? Mostrando então que ela é extremamente importante aí para a coleta de pólen, né? Para polinização, né? Muitas vezes sendo utilizada para a polinização de culturas agrícolas, né? Há diversas pesquisas e estudos que mostram isso. Então, a partir daquelas localizações geográficas que eu coletei com o GPS, né, a gente elaborou uns mapas, sendo esse aqui o primeiro mapa que a gente elaborou em relação à localização dessas colônias no campus, né? Só que, devido a algumas regiões terem uma concentração muito alta de determinadas abelhas, fez-se com que os pontos ficassem sobrepostos e dificultando, então, né, a visão dessas abelhas e dessa diversidade no mapa. Então, aí eu circulei algumas regiões que apresentavam sobreposição desses ninhos, né, e fui colocando, né, quantas abelhas em cada ponto desses tinha, quais espécies, né, para a gente concluir fazermos diversas conclusões a respeito, né, da ecologia de nidificação desses organismos. Como, por exemplo, no ponto número 11, que é um ponto que está bem ali em cima, né, no setor leste lá, bem próximo da saída da UEM, uma das saídas da UEM, há, então, ali nesse ponto 11, 3 espécies diferentes de abelha, né? Em que em uma árvore nós temos aí, então, a Scaptotrigona postica, uma colônia de Scaptotrigona postica e uma colônia de Scaptotrigona deplis, e em outra árvore bem próxima, uma de Plebeia droriana, né? Nessas colônias do gênero Scaptotrigona, né, em uma delas, de Scaptotrigona postica, foram coletados 2 morfotipos, né, dessa abelha, o que fez com que a gente começasse a pensar, então, na possibilidade de ter havido uma deriva aí, né, visto que tem uma colônia de Scaptotrigona deplis bem na mesma árvore, né. Então, esse evento que eu comentei, né, a deriva, é um evento em que você tem uma abelha, ela sai para coleta, né, de recursos, e a hora que ela está retornando para o seu ninho, ela acaba entrando no ninho errado, num ninho que está próximo da sua entrada, porém é de outra colônia, né? E isso acontece diversas vezes pelas abelhas, né? É comum nas abelhas e pode estar acontecendo nesse caso aí, né? Na realidade, há outras árvores, há outras colônias dessa mesma abelha na UEM com a presença desses outros 2 morfotipos e com a presença dessas 2 espécies numa mesma árvore. Em relação, então, à concentração dos ninhos, foi elaborado outro gráfico mostrando a distância de voos, né? Nós podemos perceber, então, que a maior concentração, a maior incidência de indivíduos, né, está ali na área leste, né? Que é, então, uma área que apresenta um maior número de construções, de edificações e também de árvores antigas, né? O que faz com que elas tenham mais ocos, né, e cavidades pré-existentes, para que essas abelhas elas consigam, então, nidificar, né? Então, aí há maior incidência das abelhas devido à maior presença de ocos e cavidades, né, nesses blocos e árvores antigas. O setor central, ele também teve grande quantidade de indivíduos, só que como as construções e as árvores desse ambiente, dessa área, né, são mais recentes, então não tinha tantos ocos, né, tantas cavidades ali para essas abelhas conseguirem nidificar, né, então a incidência já não foi tão grande quanto no setor leste. E no setor oeste, devido à menor quantidade de árvores, né, e edificações, então não foi possível nós encontrarmos a incidência tão grande dessas abelhas lá, né, visto que já não tinha mais tantos locais para nidificação, ocos, né, cavidades, para elas conseguirem nidificar. Aqui na Sigura e Bentão, eu trouxe uma ilustração mostrando as entradas, né, dessas abelhas, da Tetragona clavips, que a professora já havia comentado, que é a abelha borá, né, e da Scaptotrigona postica, que nidificou aí em uma sibipiruna, né. Agora falando então desses locais de nidificação, né, e dessa nidificação dessas abelhas. Em relação à altura, foi muito variável. Haviam abelhas que nidificavam desde a altura do solo até 3, 4 metros, né? Como, por exemplo, é o caso da Nonotrigona testa seicornis.
enquanto que outras abelhas, elas só nidificavam em alturas muito elevadas, né? Como, por exemplo, as trigonas, né? O caso da trigona funcipenis e trigona hialinata, né? Que chegaram até ali 7 metros de altura os ninhos. Em relação aos substratos de nidificação, eles foram classificados, então, como naturais ou urbanos, né? Os substratos urbanos são aqueles que tiveram maior incidência da nidificação dessas abelhas, né? Sendo os gêneros Nanotrigona, Plebeia e Tetragonisca, além de terem as abelhas que tiveram maior incidência no campus, né, tiveram maior número de indivíduos no campo, também tiveram maior número de nidificações em substratos antropizados, né? E isso está relacionado a diversas questões, como, por exemplo, o ninho dessas abelhas, ele é pequeno, né? Também devido está relacionado aí ao fato de terem poucos indivíduos, né? Elas não precisam de grande quantidade de alimento para a manutenção da colônia, conseguem explorar diversas fontes de néctar, né? Com diferentes concentrações de açúcar. Então, diversos fatores possibilitaram, né, corroboraram para que elas conseguissem aí uma maior incidência de ninhos. Então, aqui tem um gráfico mostrando, né, esses substratos utilizados por algumas espécies, por essas espécies mais comuns de abelhas, sem ferrão aqui da universidade, né, em que a Nanotrigona testacecornis, a Plebeia droriana e a Tetragonisca fibrid, elas tiveram até mais de 90% dos seus ninhos, né, em substratos antrópicos, o que mostra, então, aí a importância, né, desse tipo de substrato para essas abelhas em ambiente urbano. Em relação aí aos substratos naturais, então, que foram 20% das nidificações, né? As árvores, que foram feitos em árvores, né? Aí haviam várias regiões das árvores, como, por exemplo, fissuras em troncos, nos colos das árvores, nas copas, né? E também, como foi mostrado pela professora e por mim agora há pouco, o caso dos cupinzeiros ativos, né? Que se localizavam em árvores e apresentavam aí a escaura, né? A escaura áspera. Então, dentro da diversidade de espécies de árvores que essas abelhas nidificavam, haviam 10 espécies diferentes pertencentes a 5 famílias botânicas, né? Sendo que aí a família Fabaceae é aquela com o maior número de espécies que as abelhas nidificavam, né? Porém, as árvores mais representativas foram, então, aí a sibipiruna e o ligustro, né? Sendo que, para cada uma dessas espécies de árvore, cerca de 28% das abelhas que nidificavam em substratos naturais eram nessas árvores, né? Então, mas também houveram outras espécies de árvores, como a gente pode observar ali no gráfico, né? Então, algumas espécies, inclusive, como as escaptotrigonas que eu falei, elas nidificavam somente em árvores vivas, né? Então, é importante nós termos esses tipos de substratos no nosso ambiente urbanizado, né? Visto que essas espécies, elas precisam desse substrato para nidificar, né? Agora, em relação aos substratos antrópicos, né, os tipos de substratos antrópicos foram diversos tipos. Nossa, elas faziam em fissuras de parede de alvenaria com blocos de concreto, blocos de cerâmica, né? Também eles continham essas cavidades internas, como a gente pode observar ali em C. No caso ali é uma valeta de água, né? Mas eram uns blocos de concreto eram bem semelhantes, né? Tinham essas cavidades internas que faziam com que essas abelhas conseguissem, né, seus ninhos ficassem ali dentro dessas cavidades, né? Além disso, tinham também conduítes para fios de eletricidade, né? Podiam ser abandonados ou não, né? Como é ilustrado ali na figura B. Canos de água abandonado, caixas metálicas, colunas ocas de metal. Essas colunas ocas de metal são colunas de orelhão mesmo. A Nanotrigona testacecornis tinha ninhos dela em colunas de orelhão, né? Enfim, então o trabalho ele concluiu que, embora não tenha tido uma diversidade muito grande de abelhas, quando comparado com estudos que também analisaram a incidência dessas abelhas, né, em ambientes urbanos, teve uma diversidade de espécie significativa, né? Só que o que mais foi significativo foi sim o número de colônias existentes, né? Mostrando então aí que as condições ambientais, elas do campus encontram-se adequadas para esses animais, né?
Além disso, a gente também concluiu que o uso de blocos de concreto com cavidade interna para edificações, assim como manter uma diversidade de plantas, né, devido ao paisagismo que acontece na UEM, é importante, né, por conta das árvores de grande porte, que favorecerem, então, a manutenção desses ninhos de abelha sem ferrão no campus sede da UEM. Então, nós agradecemos a atenção de todos, né, e seguem aí nossos contatos. E é isso. Legal, gente. Massa demais. Muito obrigado vocês dois aí pela palestra. Achei sensacional. Tô vendo que bastante pessoas aqui curtiram também. Tem bastante pergunta. Então, a gente vai agora para as perguntinhas, tá? Só deixa eu verificar um negócio aqui. E, bom, vou fazer a primeira pergunta que já está lá em cima, lá. A primeira pergunta foi, dentre os artrópodes polinizadores, as melíferas, que eu acho que ele quis dizer as abelhas melíferas, né, são as principais? Sim, eu diria que sim. A professora eu acho que você poderia responder, mas... Como a gente mostrou naquela... Não, o Luiz está esperto nesse negócio. A gente vê que a maioria das plantas realmente são polinizadas por abelhas, né? Não chega mais de, segundo os dados da Luana, são por volta quase de 40% das espécies nativas são realmente polinizadas por abelhas. Mas agora, se são todas abelhas que produzem mel, entendi, aí é outra história, Gabriel. Porque vocês viram que elas não produzem o que a gente chama de mel em quantidade, elas vão produzir mel apenas para o seu próprio consumo, né? Muitas delas. Elas são muito pequenas, essas abelhinhas que nós mostramos para vocês. A segunda pergunta aqui, que tinha sido do Gabriel, foi, professora, existe um motivo de ter um formato hexagonal as colmeias das abelhas? Existe um motivo. Existe um motivo. Fala, Luiz sabe mais calma. Eu fiquei no final de polo, Luiz sabe tudo. Em relação às abelhas sem ferrão, pelo menos, o ninho, né, delas ter aquele formato está relacionado ao como elas colocam as larvas delas, né? Que aí tem que ser de forma horizontal delas e não pode balançar muito também, por exemplo, quando vai fazer transferências dos ninhos, você não pode ficar balançando muito, porque dentro tem, além de uma larvinha, o pólen, né, que elas colocam ali para as larvas, o alimento das larvas, né? Então, se você acaba mexendo, você prejudica essas larvas. Então, essa questão do formato dos ninhos, né, da arquitetura do ninho, está relacionada muitas vezes aí com hábitos das abelhas sem ferrão, né? Entendi. E condicionamento das larvas também, né? Sim. Importante. Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta. As abelhas, como insetos sociais, possuem abelhas específicas da colônia com a função de polinização ou todas elas fazem a polinização? Então, eu posso responder. Quer responder? Existem abelhas que são as abelhas sociais, né? Que a gente tem que ter em mente aí, que são essas abelhas que que vão fazer ter a divisão, né? Daquelas que vão fazer a polinização. E essa divisão de trabalho dentro das abelhas, ela é feita por diferentes idades. Então, por exemplo, as abelhas que vão fazer essa questão de coleta de recursos florísticos são as abelhas mais velhas, né? Porque aí você acaba tendo que as outras abelhas que ficam, quando essa abelha, se ela acabar morrendo, sendo predada por alguma coisa, ela já vai ter feito todas as outras etapas que ela tinha que fazer dentro da colônia, né? Enquanto se a gente parar para pensar, se uma abelha que tinha que fazer ainda todas as outras funções da colônia vai primeiro, nasceu ali, virou operária, já vai para coleta. Imagina se essa abelha ela é perdida logo ali, né? Não ia fazer as outras funções da colônia, então ia ter um déficit de indivíduos dentro da colônia. Entendi. Só lembrando, gente, que muitas abelhas são solitárias. Tá? Daquelas 5 famílias que eu mostrei para vocês ali, a apíide é a que mais tem abelhas sociais. Muitas abelhas são sozinhas.
Tá? Ela sozinha vai acasalar, fazer o ninho dela, que é só uma fresta, botar seus ovinhos, colocar comida e esperar a cria se desenvolver. Tá? Então, a gente sempre lembra que a abelha, até aquele monte de abelha, não é sempre assim. Né? Muitas realmente são solitárias. E aí, ainda é bom a gente falar, né, que em relação à diversidade, né, porque a maioria das espécies de abelhas são solitárias, né? As abelhas sociais, elas perfazem uma quantidade de espécies, assim, por mais que tenha mais indivíduos, não quer dizer que tenha maior número de espécies, né? Uhum. Indivíduos. Uma colônia pode ter milhares de Muitos indivíduos. indivíduos, Né? Por isso que é mais fácil estudar as sociais, porque você sabe onde ela está, você vai lá na colônia, você estuda ela. Essas solitárias, os estudos são bem menores, em menor quantidade, pela própria dificuldade de se estudar abelhas. Você nem sabe onde ela está nidificando, ela não sabe onde é a casinha dela, ela não fica por perto. Então, os estudos são bem menores, em número. Compreendido. Ó, outra perguntinha que tem normalmente, cada espécie de abelha tem sua preferência por determinada planta, ou ela vai nas que estão mais próximas e geralmente depois vai escolhendo as mais distantes, assim? Bem, pelo que eu tenho visto, posso responder, Luiz? Pode. Pelo que eu tenho visto, pessoal, tem as cores. Primeiro tem as cores atrativas para abelhas, normalmente amarelas, azuladas, né? São as flores mais atrativas. Antigamente até se pensava que a abelha não gostava de planta vermelha, de flor vermelha, o que não é verdade. Tá? A gente mesmo vê que plantas com flores vermelhas, eu vejo lá nas babosas, lá do Mude, né? Que a gente tem muita babosa. Nossa, as abelhas adoram aquelas flores vermelhas e vermelho alaranjado das babosas. Tá? Mas, então, porque a gente tem visto que existe o tal do pasto apícola. Quanto mais perto, melhor. Tá? Aquela velha história, vamos gastar menos energias possível. Então, o que tiver por perto, elas vão pegando. Escasseou, elas vão cada vez mais longe. Tá? Até esse raio aí que o Luiz mostrou, nessas pequenas abelhas, normalmente está por volta de 500 metros, o raio de ação delas. Tá? Outras, essas pretas maiores, as trigonas, escapotrigonas, podem voar muito mais longe. Tá? Mas as pequenininhas, elas têm que ficar perto do seu ninho, elas não têm condição de andar, de voar tão voar longe. muito longe, senão não consegue voltar, né? Depois, talvez, nem volta. Né? Entendi. Essa aqui tinha sido uma pergunta da Luane. As abelhas sem ferrão produzem mais mel do que as apis melíferas? Que eu saiba, não. Não. Dificilmente alguma abelha vai ganhar, especialmente desse polihíbrido que nós temos. Né? Tem outras abelhas, também do gênero Apis, extremamente produtivas aí pelo mundo. Né? Não, ninguém ganha aqui no Brasil, ninguém ganha da Apis mellifera scutellata, não. É a mais produtiva, né? Tanto é que o comércio é feito, a maioria, né, a apicultura é feito só com elas, né? Sim. A meliponicultura ainda está muito desconhecida pela população, mas cada vez mais está crescendo, e é uma prática muito importante. Aqui uma questão bem clássica, que eu acho que nós biólogos até nós ouvimos bastante, né? Que é verdade que as abelhas estão desaparecendo? Né? Olha lá, Luiz. Luiz gosta desse papo. Não, vou deixar para você, professora, pode. Bem polêmico, né? Polêmico. Eu fico até meio revoltada, eu fico meio exaltada. Gente, é só pensar no seguinte, vocês viram aí, ó, que aqui dentro do campus da UEM, que nós temos uma quantidade relativamente boa de espécies, né, de árvores, tem árvore dando flor o ano todo, né, a arborização próxima aqui, nós temos fundos de vales, né, então, essas abelhas, elas têm aonde ficar. Tem árvores mais velhas para usarem o oco, né, a parte interna do caule já estragado das árvores velhas, para servir de ninho. E aí o que a gente vê? Só vai ficar no ambiente só vão ficar no ambiente essas abelhas extremamente adaptadas às condições antrópicas.
Abelhinha que vive num buraquinho, que são essas pequenininhas que o Luiz mostrou, tá? Aquelas abelhas com maior especificidade, elas tendem a desaparecer, tá? Mas o que a gente vê também é a grande mortalidade de abelhas, de colmeias inteiras morrendo. E ninguém conseguiu explicar até agora. A gente sabe que os defensivos agrícolas, você quer um inseticida que não mate a abelha? Não tem condição, né? Vai passar um inseticida, o que tiver por perto, todas vão morrer. Ou se não vão morrer, como a professora Maria Cláudia Takasuki, ali do DBC, estuda, não é a morte imediata, mas a desorganização do sistema de comunicação entre as abelhas. Tá? Então, se você tem abelhas, e outros trabalhos dizem isso, abelhas que, por algum motivo, se contaminaram com defensivos agrícolas, elas perdem vários daquele sistema de organização da colônia. E, em pouco tempo, a colônia definha e morre. Não o indivíduo em si morre, mas a estrutura colonial morre. Tá? Por quê? Em vez de sair para fazer ela sai para fazer o forrageamento, se perde. Tá? E são vários desses detalhes que acontecem da desorganização social. Isso aí está bem comprovado já na literatura. Sim. Entendido, professora. A coisa é grave. Por isso que o Luiz é revoltado. Tem também a questão das abelhas solitárias, né? Que elas sofrem muito com outros tipos de ações, né, professora? Tanto com o desmatamento, porque muitas delas também fazem os ninhos delas, né, em árvores, só que aí geralmente são em ocos já de árvores mortas, só que algumas fazem no solo, né? E aí sofrem com a ação do. Como é que chama aquilo, professora? De coisa da terra? Dos arados, né? Claro. Sofrem aí Plantios. com A nossa sorte é o pessoal fazendo plantio direto, que não revolve tanto o solo, né? E esses seres vão permanecer com suas casinhas ali no solo. Aqui tem uma pergunta bem interessante do Hélio Gabriel, que ele pergunta qual o mecanismo de defesa contra predadores dessas abelhas, já que elas não possuem ferrão. Tem vários. Nossa. Então, vai lá, Luiz, fala alguns. Luiz está revoltado com a morte. É triste, porque algumas, só falando, a professora, eu esqueci de comentar durante minha apresentação, né, mas durante o projeto, muitas colônias, elas eram retiradas dos lugares, né, teve colônias que colocavam fogo só porque a abelha atacava, se defendia, né, e assim, é uma coisa que mexe muito comigo, fico um pouco chateada ali. E só que em relação aos hábitos defensivos, então, como eu falei, agora, né, algumas delas têm hábito de enrolar no cabelo, ou mordiscar também, algumas delas se chocam, grudam resina na gente, né? Você quer falar mais alguma coisa, professora? Então, esse hábito delas de não ser ofensivas, né, não se defenderem nada, realmente as pessoas podem destruir os ninhos delas e simplesmente elas não vão fazer nada, assim. Não fazem nada, não, são bobinhas, sabe? Elas são muito mansinhas e tímidas, extremamente tímidas, e as pessoas que acham que tudo é inseto, que vai morder, que vai não sei o que, vai lá e põe veneno. Vai picar, Pessoas colocando veneno em casinha de abelha, falando que aquilo era mosquito. É bem comum, as pessoas não têm entendimento do serviço que elas prestam para a gente. Sim. Não tem o que fazer, tem que conscientizar, tem que falar para as pessoas. Né? A importância. Tem uma pergunta aqui que eu não consegui compreender direito, vamos ver se vocês conseguem me ajudar, que a pessoa pergunta assim, é verdade que uma espécie de árvore-ninho está favorecendo o desaparecimento das abelhas e tornando os pássaros inférteis? Já ouviram falar alguma coisa desse tipo? Não, eu realmente nunca ouvi falar disso. Mas não sei, eu realmente não sei, mas é algo aí a se pesquisar, né? Dá uma tese, ó. Dá uma tese, né? Não tenho ideia, Gabriel, realmente desconheço. Eu também não, eu infelizmente também não tenho ideia. Tipo, de árvores que favorecem o desaparecimento de abelhas, eu também nunca ouvi falar, pelo menos por enquanto. Sim, eu sei do que ele está falando, Gabriel.
oh, meu Deus, daquela bignoniácea, a espirradeira lá, a espatóide é uma planta africana que foi trazida, inclusive, aqui para Maringá, para arborização, mas ela se deu muito mal aqui, porque ela pega um monte de doença, os galhos caem, quebram. E os insetos, ao se alimentarem não sei se é néctar, não sei nem qual recurso floral, então as abelhas visitam, as flores são flores bem grandonas da espatódia, e a abelha morre. Isso aí já está comprovado. Tóxico, né? Existem outras flores também, outras plantas que são tóxicas para as abelhas. Eu só não me lembro quais são, assim, mas tem uma listagem de plantas, inclusive existem vários sites de apicultura e meliponicultura que eles trazem um catálogo de plantas tóxicas para as abelhas, que aí é para não afetar as colônias, né? Só que a relação dos pássaros ali, que eu não lembro o que é que ele falou na pergunta, eu realmente... Que deixa os pássaros inférteis. Isso daí eu não sei. vou ficar devendo. Eu não sei. Mas é coisa para a gente pesquisar, né? É muito interessante. Vamos ver. Se os Qual a pássaros diferença? Né? Qual a diferença entre abelhas e vespas? Pois tem umas com aparência muito parecidas, algumas abelhas e vespas bem parecidinhas. Sim. Então, a principal diferença é um estrangulamento, né, uma constricção muito grande entre tórax e abdômen, de vespa para abelha. Mas você acha que a gente não confunde? Vixe, meu Deus certeza. do céu! Olha, tem hora que eu pego lá na coleção da professora Ioko, nessas novas coleções que nós estamos fazendo, né, nesses projetos agora, especialmente as abelhinhas com ferrão, você fala assim... Solitárias também, nossa. Solitárias. Você jura que é uma vespinha. Aí você vai olhar, não é. Você jura que é um díptero. Você vai olhar a abelha, ou o contrário, a abelha é um díptero, sabe? Elas têm realmente aparências muito semelhantes. Aí isso aí é o taxonomista que resolve para a gente. A gente fotografa tudo e manda para o taxonomista. Algumas coisas muito específicas, né, que vão diferenciar elas, né? Às vezes o aparelho bucal, um detalhezinho ali no abdômen. Por exemplo, os dípteros, né? Você olhando se tem só um par de asas, porque o outro par é no formato de balancinho, né? Ou olhando o aparelho bucal de um díptero, aí você não erra, né? Você não vai jogá-lo no grupo das abelhas. Você tem para aquela língua, vocês viram nos slides, aquela abelha, a língua bem comprida da abelha, né? Então, você vai tirando essas características. Mas, assim, grosseiramente, olhando rápido, nossa, a gente erra muito feio. Eles são muito parecidos. São mesmo. Eu vou fazer só mais algumas perguntas, porque já está dando o nosso horário, tá? Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir fazer todos, que são várias. Gabriel, você deixou dois que falam muito. Eu e o Luiz falar hoje não dá. Não, é gatilho. A abelha, você começa a falar, você vai longe. E eu gosto de falar também, isso que eu tô quietinho, ainda bem que eu só tô fazendo pergunta só. Ó, a próxima pergunta é assim: é verdade que cada flor dá um tipo de mel diferente? Porque, por exemplo, aqui em Fortaleza, cidade da pessoa que perguntou, dizem que o mel da flor do caju é bem mais saboroso. É isso aí mesmo. Queria experimentar. Tem uns vários, né? Isso aí, inclusive, para o pessoal da apicultura, né? Eles usam muito essa questão, né? A florada da laranjeira, a florada do eucalipto, ou do mel silvestre, quando se pega uma floração de primavera num fragmento florestal, aí vão ter todas aquelas substâncias presentes no pólen e no néctar, que vai variar de flor para flor. O própolis também, aquele própolis verde, não sei se vocês já ouviram falar, é específico da florada de uma planta lá. Eu não me lembro qual agora, mas também está vinculado a isso, a essas grandes floradas. O que eu conheço, assim, sobre vários apicultores é que eles, às vezes, eles têm as suas caixas de abelhas ali, e dependendo do quão grande é o terreno deles, eles deixam algumas árvores, algumas coisas específicas plantadas perto das abelhas, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, já conheci um apicultor que as abelhas dele eram específicas acho que era do eucalipto, sabe? O mel que elas produziam era o mel específico da polinização do eucalipto. Aí ele tinha, numa outra parte do terreno, uma outra plantação, agora eu não lembro de qual árvore que era também, mais específica, e dava para sentir bem a diferença do mel mesmo.
Dá É, sim, é então, perfeito. É muito é, legal. elas vão ir nessas plantas, né, com maior frequência, só que elas também não deixam de visitar as outras, né, porque as abelhas, elas Uhum. precisam ter uma dieta bem variada ali. Uhum. Então, tem uma maior incidência dessa planta, né, do néctar e do pólen dessa planta, porém, ela ainda visita as outras também, né. E Sempre. dependendo da planta, porque tem uma pergunta aqui, o bom é que essa daí já responde essa pergunta, porque a maioria, algumas plantas às vezes podem dar um caráter mais amargo, né, ou diferente para o mel, justamente Uhum, por causa dessa. é, É isso daí mesmo. E lembrando que as plantas, gente, têm seus princípios ativos. A flor, sim, isso o próprio néctar, que lembra que a gente sempre experimenta os néctares, né? Cada néctar tem um sabor diferenciado. E ela vai levar essas substâncias, então, para transformar isso em mel. O mel também vai ter essas características do próprio néctar. uhum. Legal, gente, muito legal. Eu acho que eu vou ter que encerrar, porque já foi passado o formulário Uhum. também, já está dando o nosso horário. Ah, já? Mas muito obrigado. Pois é, olha que tem bastante pergunta, hein? Ah, aqui Nossa, me muito disseram legal. aqui, ó, recebi uma informação aqui da produção, que eu posso Hum, estender mais 10 minutinhos, dá tempo de fazer mais Então, algumas vamos perguntinhas aqui. então vamos vamos lá. Ó, vamos ver. Ó, essa daqui é legal, hein? Diante da situação do desaparecimento das abelhas, o que os cidadãos não envolvidos diretamente com a aplicação de veneno pode fazer? É interessante, Diversas né? coisas. Qual a sua Você quer falar? proposta, Luiz? Quer que Ah, eu para fale? mim, você pode falar, mas depois eu vou querer dar uma complementar. Deixa eu só falar, gente, que nós precisamos educação ambiental. Nós precisamos Sim. reconhecer a importância de qualquer ser vivo. Ninguém está aqui de a passeio, tá? Seja desde aquela lá, nossa abelhinha de 2 milímetros, a um animal grande, uma planta, todos têm valor, toda vida importa, né? Que é o nosso lema principal. Então, não tem condição, né, de deixar isso aí acontecer. É só a educação ambiental que vai salvar todo o restante. Uhum. É exatamente isso que eu ia falar. Conscientização, né? Essa questão da ciência cidadã é muito importante e é muito falada no meio da meliponicultura, né? Principalmente, que você muitas vezes criar abelhas de forma racional também, por exemplo, ajuda muito, né? No caso, você tendo ali próximo as plantas e tudo mais, é muito importante. Então, é isso aí mesmo que a professora falou, a educação ambiental é fundamental. Olha só, gente, Realmente. não adianta a gente pensar em nada se a gente destruir todo o meio ambiente. Bom, nós estamos num tal de cortar a floresta que nunca se viu igual, né? Vai cortando, cortando, o que que vai sobrar? Vai sobrar nada. Então, nós vamos, as abelhas ainda elas vão escapar, porque muitas espécies vão se salvar, porque elas vão lá na área agrícola. Mas as que têm especificidade, elas vão desaparecer, seriamente. Não tem o que falar, tem que preservar, e para isso a gente precisa de educação. Sem educação não se preserva nada, as pessoas não veem importância em nada, né? Nada é só importante no shopping, não é mesmo? Então, por favor, né? Diga, Gabriel, faça a Complicado. pergunta. Então, tem uma do Vinícius, provavelmente ele deve ser aluno ali da biologia, que eu aqui reconheço o nome dele. Tá parabenizando vocês dois pela palestra, ele adorou, né? E ele queria, na verdade, não é tanto uma pergunta, é mais para repetir uma informação. Qual que é a abelha que pratica o cleptoparasitismo? E se é possível Sim. encontrar ela no campus? E se Eu puder, não posso informar o falar local. onde. Eu não falo Não onde. pode falar onde. Não posso falar onde. Fala, Luiz. É a lestrimelita, né? A abelha limão. A gente tem Uhum. uma colônia Não falou. foi encontrada na universidade. E aí Exatamente. aconteceu um evento com a coitada, né, Dora? Uhum. Foi. Foi um dia de Foi, chuva, a árvore. eu que falei, Luiz, essa árvore vai cair. No outro Não. dia, a árvore estava no chão. Nossa, Ai, durou que um dó. dia, choveu, caiu Mas a não se árvore. preocupem, não se preocupem, nós corremos, o pessoal da Salvaram.
O pessoal da UEM ajudou muito, né, com a pá carregadeira. A árvore foi cortada ao meio, que era uma sibipiruna, e essa colmeia está vivendo feliz, satisfeita. Vou lá todo dia vê-las, que eu adoro essas abelhinhas. Estão lindas lá, foram salvas. Graças a Deus. Ufa, que susto que foi! Mas valeu, foi muito legal vê-las. Depois elas fecharam a casinha, né? Ficaram bem assim tristinhas, vamos dizer. Não sei se eu posso falar que a abelha fica triste, mas nos outros, logo em seguida, elas já abriram outra vez a entrada do ninho, já ficaram de guarda, já jogaram os bichinhos dela para fora, já significando que elas estavam ativas novamente. Foi muito legal, gente, esse resgate. Muito bonito. Foi. Vira e mexe, a gente recebe, né, professora? Resgate, faz resgate de algumas colônias. É bem É interessante. super importante, né, fazer isso também, para a Uhum. preservação E é desses muito bichinhos, porque fácil. se não for fazer isso... Tanto que eu falei que eu fico muito triste quando as pessoas tiram ou queimam ou matam as colônias, porque você pode fazer o manejo, né? Então, às Uhum. vezes é muito, da maioria delas, né? Se a gente consegue fazer aí o manejo, então é complicado. Complicado. Eu acho que, assim, foram a maioria já das perguntas. O tempo tá bom. Algumas estão mais relacionadas aqui ao agronegócio, sabe, quais as perspectivas, assim, do agronegócio, as perspectivas para futuros cenários, né? E uma outra pergunta aqui é se o uso das abelhas é um negócio rentável. Eu acho que é, né? Deu para ver já bastante que é, Olha, principalmente o das abelhas sem ferrão relacionado principalmente. ao mel, porque é em menor quantidade, então isso sobe o preço do produto no mercado, Sim. né? Uma vez eu fui num evento em que você tinha um pote de mel de abelha apis mellifera e um pote de mel de abelha sem ferrão. Tinha duas espécies de abelha sem ferrão lá. O preço da apis mellifera, a mesma quantidade, era R$ 20 um, e da abelha sem ferrão era mais de 100. Então, assim, é muito caro o preço desse mel, justamente por conta ele tem características específicas dele, né? Ele é um mel mais ácido, mas conta também relacionado ao fato da produtividade, né? Que é, por exemplo, não tem uma produtividade, algumas espécies, né, muito grande. Não sei, a professora, se quiser complementar Não, alguma a coisa. gente tem visto isso, que é um mel com características específicas e há uma procura muito intensa, né? Então, o que acontece também? Como você não tem serviço praticamente nenhum, não usa EPI, as caixinhas são simples de construir, tem um número grande dessas colônias, né? Tem que seguir a legislação, tá, pessoal? Tem legislação para criadores de qualquer bicho, né? De abelhas também. Mas é uma legislação fácil de seguir, tá? Então, a gente tem visto que tem crescido muito. As pessoas, primeiro, que não têm dificuldade em manter essas jataís, né? Só algumas que são meio defensivas, que realmente não pode ficar muito perto delas, mas nada demais, se enrolar no cabelo e ficar fazendo zunindo na orelha, não vai fazer grandes coisas. Então, as pessoas Não vai... não vai acontecer nada. E a gente tem visto que os meliponicultores, eles se reúnem, eles fazem associações, e o comércio é muito bom. Sim, muito interessante. Bacana, gente. É isso, então. Acho que nós já podemos encerrar. Já está dando a nossa hora. Quero agradecer vocês dois imensamente, novamente, em nome de toda a Liga Acadêmica. Minha câmera aqui, pelo que eu estou vendo, já está começando a querer parar de funcionar. Está piscando. Está piscando. Nós é que temos que agradecer a oportunidade, né, de mostrar o serviço que a gente tem feito aqui e falar que as abelhas realmente são seres importantíssimos, não são mosquitinhos qualquer, os mosquitos também são importantes, todos os mosquitos são importantes. Então, gostaria realmente de agradecer a toda a Liga, tá, por ter dado essa oportunidade de mostrar esse lindo trabalho que o Luiz fez nesse último ano, né? O trabalho que a Luana fez no ano anterior, tá? São alunos que se dedicam realmente e que estão Incrível aqui o trabalho dos dois. trabalhando. Bonito, muito bom trabalho, tá? Eu que Trabalho tenho que realmente agradecer.
Eu queria agradecer tanto a Laba, né, por ter me permitido aí fazer essa apresentação com a professora, quanto a professora, né, que me deu essa oportunidade incrível. E eu sou muito feliz. Eu gosto muito de trabalhar com as abelhas. Eu falo para a professora, foi uma oportunidade incrível para minha vida. Nossa, eu gosto muito. Se sente realizado, né, Lu? Eu gosto muito. Nossa Senhora, tudo. Eu falei até, abelha para mim é gatilho. Se eu começo a falar abelha, eu começo a falar, porque me traz um sentimento incrível. Eu gosto muito. Que legal. Eu fico feliz em ouvir vocês, né, o Luiz, com essa alegria dele em procurar, em saber, e vocês É, fazendo esse ótimo trabalho deste evento, tá? Vocês realmente estão de parabéns, né? Obrigado, Todos aí, professora. parabéns. é isso. Então é isso, aos participantes que ainda estão assistindo, não se esqueçam de preencher o formulário certinho, com a palavra-chave certinha e o nome completo para a gente poder dar o certificado desse dia, ok, gente? Combinado. Muito obrigado. E eu vou ver aqui, eu vou pedir para alguém da Laba encerrar, porque eu não consigo encerrar por aqui. Tá ótimo. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, gente. Boa noite a todos e a Encerrou? todas. Não? Uhum, Tá. Encerrou? Então tá. encerrou. É isso, então. Muito legal mesmo. Obrigado, Tá gente. bem, Boa noite para É isso, você. então. tá bom, Falou, Dora. Gabriel. Boa Tchau, noite. Boa gente. noite, Luiz. Até. Até.